Aleluia, Jesus. Louva a Deus também pela vida de cada um que está aqui nessa noite e conseguiu chegar aqui para assim glorificar o nome de Deus e receber também do Senhor. Que ninguém saia daqui sem receber. Com certeza todos já receberam aqui do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Romanos 4, a partir do seu versículo 18. Que a palavra vai falar assim, irmãos: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Amém, irmão? Só até aqui nessa noite. Que a igreja possa sentar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Peço a atenção da igreja nesse momento, para que Deus possa usar a minha vida nessa noite para transmitir essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então a Bíblia hoje, ela vem nos falar nesse texto que nós lemos, para que Deus vem chamar a mim e a você hoje nessa noite, para nós não enfraquecermos na fé, para que eu e você não venhamos enfraquecer nesta fé que vem através de Jesus Cristo, que chegou até nós através da palavra de Deus, vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que uma promessa ela foi feita para Abraão, aleluias, e Deus também, Ele tem uma promessa para cada um de nós aqui. A promessa que foi feita para Abraão, ela é uma promessa física, uma promessa aqui da terra. Mas essa promessa que foi feita para Abraão, ela simboliza também o que nós vivemos hoje. Essa promessa que nós temos hoje, que nós estamos vivendo hoje. Então Abraão foi chamado, e já velho, Deus fez uma promessa para Abraão, que ele teria um filho e seria, pai de muitas nações. Mas Abraão já está velho, e a esposa também está velha, e além do mais, era estéril. A mulher de Abraão era estéril. Então é uma promessa, naturalmente, olhando, difícil de se cumprir. Muitos iriam dizer: não tem jeito, não é possível, isso não vai acontecer, não é verdade, não tem como. Porque veja bem, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ter filho ainda, ser pai de nações. Não fala de nação, fala de nações. Então Deus, ele faz essa promessa para Abraão. E a Bíblia vai dizer que Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa. E hoje também Deus me chama e te chama para crer nele, para crer na promessa que ele tem nos dado. Então Abraão, ele crê no Senhor. E isso tudo acontece antes de vir
a lei. Porque depois Deus vai trazer a lei para o seu povo, para que o povo ande nesta lei. Mas Abraão, ele recebeu essa promessa antes da lei, e ele creu. E os judeus, eles aderiram ao cristianismo, a Jesus, mas muitos deles não quiseram largar a lei, porque depois que veio a graça, a lei, nós não cumprimos mais a lei, até mesmo porque nós não conseguimos cumprir a lei. E também a Bíblia vai dizer que pela lei ninguém pode ser salvo. Ainda que ele cumpra a lei, que é impossível, a Bíblia diz que é impossível, a lei não salva. A Bíblia vai dizer que a lei não salva. Então o apóstolo está exortando este povo aqui, que eles precisam crer na graça de Deus, que é o favor imerecido que Deus traz sobre nós através de Jesus Cristo. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Mas, irmãos, e aquele que é bom, aquele que fez desde o nascimento boas coisas, também não merece. Até mesmo esse, irmão, que nasceu justo, que praticou a justiça, aleluias, ele não merece. É a graça de Deus, é um favor que nenhum homem merece, mas Deus nos trouxe esse favor, pelo seu grande amor, pelo homem, pela criatura que Ele criou, porque é impossível o homem ser salvo, não importa o que ele faça, o que ele fale, ele não será salvo, a não ser pela fé. E como eu disse, eu e você não podemos enfraquecer na fé, porque por esta mesma nós seremos justificados. Nós seremos justificados pela fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, enviado por Deus Pai para pagar o meu e os seus pecados. E a Bíblia vai dizer que isso é para aqueles que creem. Aqueles que creem, Jesus morreu por ele. Mas aqueles que não creem, não receberá a promessa de Jesus, não será salvo por essa graça, por esse favor imerecido. E como eu disse, não haverá outra maneira dessa pessoa ter a salvação, porque só existe esse meio, através do Senhor Jesus Cristo. Então Abraão, ele recebeu essa promessa do Senhor, e ele creu, e essa promessa, ela demorou tempo na vida de Abraão para acontecer. Abraão até aconteceu empecilhos no caminho, porque Abraão, ele aceitou a ter um filho com a escrava, mas esse não era o plano de Deus, porque Abraão, ele viu que a promessa estava demorando, e a sua esposa, que não estava mais crendo, colocou isso na cabeça dele e ele aceitou. Mas Deus interviu e disse: não, Abraão, não é assim. Não é assim que é a minha promessa. A minha promessa é de vocês, Sara. É o filho de vocês, Sara. Aleluias. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E essa promessa é uma promessa impossível para os homens, é claro. Olhando naturalmente com nossos olhos, ela é impossível. Ela é impossível. Se a mulher já é estéril e tem 90 anos, como é que ela vai ter um filho? Mas o nosso Deus, Ele gosta disso. Ele gosta de pegar as pequenas coisas
para envergonhar as grandes. Para que o homem não seja glorificado, mas ele seja glorificado. Porque Deus quer glorificar o nome dele. Para que não diga que o homem fez alguma coisa, mas totalmente a mão de Deus. E Abraão não enfraqueceu na fé. A Bíblia, a palavra diz, Abraão não enfraqueceu na fé. Abraão continuou crendo naquela promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele foi justificado por isso, porque ele creu. Ele andou certo com Deus. Abraão ele andou certo com Deus, cumprindo a lei, depois que veio a lei. Mas a Bíblia vai dizer que ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé. Por isso que nós não devemos, irmãos, perder a fé. A nossa fé não pode enfraquecer, porque seremos justificados por ela, porque nós somos falhos e errantes. Ainda que nós temos a palavra de Deus, ainda que nós temos a doutrina, mas nós vivemos nessa carne, nesse corpo, ainda aqui na terra. E nós podemos errar. Nós podemos errar, muitas vezes. E erramos sim. Mas não porque queremos, né? A diferença é essa. Nós não erramos porque queremos errar. Erramos involuntariamente. Não é igual aquele que está lá fora, que ele erra porque quer. Mas eu quero dizer que nós erramos e pecamos sim. E Jesus Cristo, então, foi dado por nós para pagar esses nossos pecados. Para que pela fé em Jesus Cristo, nós venhamos ser justificados. Não porque nós somos santos, nós estamos nos santificando, estamos lutando para ser separado do mundo, diferenciado do mundo. Mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo que justifica o homem, que naquele dia vai ser justificado, porque eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue que foi derramado para pagar os meus pecados. Mas alguém pode dizer, irmão, então eu não vou praticar a santidade. Não. As obras, ela tem que acompanhar a fé. As obras, elas não salvam, mas ela tem que acompanhar a fé. As obras têm que acompanhar a minha fé que eu tenho. Então, pela fé que eu tenho, eu vou fazer as obras, eu vou praticar a santidade, eu vou praticar a verdade, eu vou andar na verdade do Senhor. Mas entendendo que não é por eu praticar a verdade, andar na verdade, que eu vou ser salvo. Mas pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, que vai pagar os meus pecados. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer aqui ainda, no capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ter paz com Deus, é através de Jesus Cristo. O homem não tem paz com Deus, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que ele está em paz com Deus, mas Deus não está em paz com ele, porque só há paz com Deus em Jesus Cristo. E eu não estou falando da paz do bem-estar que eu possa estar vivendo em determinado momento. Eu estou falando da minha paz com Deus, que eu tenho paz, que eu tenho ligação com Deus. Eu não estou falando da paz que eu posso ter aqui na terra, mas é a paz que eu tenho com Deus. Aleluias. Porque muitos podem até ter paz, mas com Deus, mas está separado de Deus. Glória a Deus. Porque só é através de Jesus Cristo que o homem pode ter paz. Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. Por isso eu não posso me enfraquecer na fé, porque é através da fé que eu tenho essa paz com Deus, que eu vou conseguir ter essa paz com Deus, que eu vou estar ligado no Senhor, através dessa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Então, Abraão, ele fica firme. A Bíblia testifica que Abraão, ele não enfraquece na fé, ele não duvida da promessa de Deus. Aleluias. E nós não podemos duvidar da promessa de Deus, que o fato de eu crer em Jesus, de eu aceitar esta palavra no meu coração, eu serei salvo sim. E você também será salvo, crendo em Jesus Cristo, recebendo essa palavra no coração. Aleluias. Assim como Abraão não duvidou da promessa de Deus. E tudo aconteceu, irmãos. Abraão e Sara teve o filho. E veio a descendência, e veio as nações. Aleluias. Através de Abraão. E se você ler as Escrituras e observar, as Escrituras, o Evangelho, ele vai declarar que Abraão é um salvo. Se você prestar atenção, a Bíblia vai narrar no Evangelho que Abraão está salvo, que Abraão está lá no céu com Deus. Então a Bíblia testifica isso, que Abraão está salvo. Então, Deus hoje nos convida a andar também pela fé como Abraão andou, crendo nessa promessa de salvação através do sangue de Jesus Cristo. Crendo que não é por eu ser santo, não é por eu andar certinho e fazer tudo certo que eu vou ser salvo, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Filho de Deus, aí sim eu serei justificado dos meus pecados. Aleluias. Porque, como eu disse aqui, nós erramos, nós pecamos, e o diabo, ele começa a acusar. Muitas das vezes o diabo começa a nos acusar. Mas você fez aquilo, você fez isso, você fez isso e o outro. O diabo acusa. E começamos a duvidar. Começamos a não crer que seremos salvos. E ficamos naquela dúvida. Abraão não duvidou. E nós não podemos duvidar. Talvez você pecou, eu pequei. Mas pela fé em Jesus Cristo, o sangue de Jesus apaga os nossos pecados. E nos conduzirá essa grande salvação, essa grande promessa que o Senhor nos traz através de Jesus Cristo. Abraão, ele foi o pai de muitas nações, assim como a Bíblia diz. Glória a Deus. E Abraão recebeu essa promessa, sim, antes da lei. E Abraão cumpria já a lei. Deus via nele Abraão cumprindo a lei. Por isso Abraão foi chamado no meio de muitos e foi abençoado. E assim se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Glória a Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Vamos nos fortificar, irmão, na fé, dando glória a Deus, na luta, na dificuldade, nos momentos de provas, nos momentos difíceis da nossa vida. Vamos nos fortalecer na fé. Não importa a demora da promessa, porque às vezes a demora da promessa nos enfraquece, quer nos enfraquecer. Mas vamos nos fortificar
dando glória a Deus, esperando a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. Aleluias! Porque hoje aqui nós tivemos até testemunhos contados da campanha que Deus realizou. Então isso serve para nós, para aumentar a nossa fé. Que Deus trabalha assim, que Deus Ele ouve e escuta a oração, o pedido dos seus filhos, que Deus é com você. Aleluias! Que Deus está perto, que Deus está conosco. Ainda que muitas vezes o diabo tenta mostrar que Deus não está contigo, que Deus não está perto, que Deus não está fazendo nada. Mas é mentira do diabo. É mentira do diabo. Porque eu e você estamos aqui nesse momento através das mãos de Deus, pelo poder de Deus. Foi Deus que nos trouxe aqui, nos permitiu estarmos aqui agora de pé, adorando Ele e ouvindo esta palavra. Foi Deus que permitiu, e Deus que está permitindo nesse momento. Porque se Deus não estivesse conosco aqui, nós não estaríamos aqui. Mas Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele está atendendo o nosso pedido. Mas hoje Deus te chama, não enfraqueça na fé, continue nesta fé, continue acreditando, como a irmã falou aqui, ela disse que ainda tem mais um pedido, e ela está crendo que vai acontecer. Aleluia, Jesus. É assim que nós fortalecemos na fé. Vai acontecer ainda, não aconteceu, mas vai acontecer. Nós temos que declarar, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele traz à existência aquilo que não existe. Por isso Abraão creu em Deus. Porque Deus, Ele traz aquilo que não existe, passa a existir, passa a acontecer. Aleluias. Aquilo que está travado, Deus destrava. Deus tira o impedimento. Aquilo que está fechado, Deus abre as portas para você. Aleluias. Quando o mal vem, Deus tira esse mal. Deus não deixa o mal chegar até você. Se você andar nas pisaduras, na fé que teve Abraão. Glória a Deus. Não enfraqueça na fé. Se fortaleça na fé. Se fortaleça acreditando nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, na salvação, na vida eterna. Aleluia, Jesus. Não pense nenhum segundo, irmão, em desistir da salvação, da vida eterna. Aleluia, Jesus. Porque existe esses dois caminhos, a salvação e a condenação. Querendo ou não, querendo nós ou não, existem esses dois caminhos, a salvação e a condenação. E Deus nos abençoou, já nos dando esta salvação. Basta que nós venhamos perseverar e continuar até o fim, crendo, nos fortalecendo na fé, não duvidando da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Ele tem feito milagres no nosso meio. Aleluias. Tem testemunhos do Senhor agindo nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Aleluias. Nesta terra, nesse lugar ainda. Porque o melhor está lá em cima, está nos céus. Aleluia, Jesus. E que possamos pensar lá em cima no céu. Se algo aqui na terra não aconteceu, estamos até sofrendo por isso, não venhamos dar tão importância, mas venhamos pensar na salvação, no dia em que Deus nos recolher, saber, certeza, que estaremos salvos, livres da perdição eterna. Glória a Deus. Então fica com esta palavra, irmão.
Não enfraqueça na fé. Continue glorificando a Deus. Continue buscando a Deus. Se não acontecer, vai acontecer ainda. Aleluias.